Olá a todos e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Dessa vez vamos explorar a obra O Vão Combate entre a Razão e a Fé. Ah, sim. Um livro que nos convida a uma análise profunda da relação complexa entre razão e fé. E a obra, usando como base a filosofia de Ayn Rand, nos coloca diante de uma pergunta central. Existe um vencedor entre a razão e a fé? É uma pergunta instigante que Luiz Roberto Botzin, autor e ensaísta brasileiro, aborda com maestria nesse livro. Ele disseca as ideias de Rand e as aplica à questão da fé. Logo de início, o livro nos confronta com uma frase impactante da própria Ayn Rand. Amar a Deus é odiar a si mesmo, Uma afirmação forte, sem dúvida. que nos leva a questionar. Como o amor a Deus tão pregado pelas religiões pode ser visto como autoaversão? É como se a frase de Rand fosse um gatilho para a discussão central do livro. A aparente incompatibilidade entre a devoção a um ser superior e o amor próprio, um dos pilares da filosofia objetivista. Falando em objetivismo, essa filosofia criada por Ayn Rand é central na obra. Você poderia nos explicar melhor esse conceito e como ele se relaciona com a crítica à fé? Claro, o objetivismo randiano coloca o indivíduo e sua felicidade como valor moral mais alto. Defende a razão como único meio de alcançar o conhecimento e a busca pela felicidade individual como objetivo moral supremo. A partir dessa perspectiva, Rand critica as religiões por pregarem a submissão a um poder externo. Culpa, sofrimento, sacrifício. Isso. Elementos que, segundo ela, limitam o potencial humano e impedem a realização pessoal. Então, para Rand, a fé se torna um obstáculo à felicidade individual. Exatamente. A fé baseada em dogmas e crenças que não podem ser comprovadas pela razão leva à negação do eu e submissão ao poder superior. A razão, por outro lado, liberta o indivíduo desses dogmas e o capacita a construir seu próprio conhecimento. A trilhar seu próprio caminho. E como o conceito de egoísmo racional, outro pilar da filosofia de Rand, se encaixa nessa crítica à fé? O egoísmo racional, defendido por Rand, não prega o egoísmo desenfreado ou a ausência de compaixão. Se baseia na ideia de que cada indivíduo deve agir em seu próprio interesse, buscando sua felicidade e realização pessoal sem negar a individualidade e os direitos dos outros. Entendo. Mas para Rand, a compaixão e a ajuda ao próximo. Devem ser escolhas individuais, motivadas pela razão e pela empatia, e não por obrigações impostas por dogmas Ou religiosos. seja, o que Bernstein nos apresenta, a partir da filosofia de Ayn Rand, é uma crítica à fé, como um sistema que limita o potencial humano e impede a busca pela felicidade individual. Exatamente. A obra nos convida a questionar os dogmas religiosos e a buscar a liberdade individual através do uso da razão, da busca pelo conhecimento e da responsabilidade por nossas próprias escolhas e ações. E como Bernstein aborda a questão do sacrifício, tão presente em muitas religiões? Através da lente de Rand, ele critica o sacrifício pessoal em nome da fé. Sacrificar a própria felicidade em prol de um ideal transcendente, como frequentemente pregado pelas religiões, é negar a si mesmo e seu potencial. O indivíduo, segundo essa perspectiva. Deve buscar sua própria realização e felicidade sem se anular em nome de um bem maior abstrato. Interessante. E a visão de Rand sobre a religião como instrumento de controle social também é explorada na obra. Sim, Botsim dedica um bom espaço a essa análise. Ranger argumenta que, ao longo da história, as religiões se utilizaram do medo, da culpa e da promessa de salvação para controlar as massas, moldando comportamentos e crenças de acordo com seus próprios interesses. A submissão a um poder divino. Seria, em última instância, uma forma de controle que impede o desenvolvimento individual e a busca por uma vida autêntica. É importante destacar que Botstein, ao analisar a obra de Rand, não desconsidera o valor da fé para muitas pessoas. Sem dúvida, o livro reconhece que a fé pode trazer conforto e significado para muitos indivíduos. O que questiona, inspirado por Rand. É a anulação da razão em detrimento da fé cega e inquestionável, que pode levar à submissão, à culpa e à limitação do potencial humano. Ou seja, ele propõe uma análise crítica da fé e seus impactos na vida individual, sem negar a importância que ela possa ter para algumas pessoas. Exatamente. E para ilustrar essa crítica, Botstein usa exemplos e argumentos bem contundentes, retirados da história da humanidade e da observação da sociedade contemporânea. Que exemplos são esses? Você poderia nos apresentar alguns? Claro, no próximo segmento do nosso mergulho, vamos explorar alguns exemplos específicos que Botstein utiliza para ilustrar a crítica de Ayn Rand à fé e seus impactos na vida individual e na sociedade. Lembrando um pouco da nossa conversa anterior, acho que um exemplo bem marcante que Botstein usa é a figura de Galileu Galilei, condenado pela Igreja Católica por defender o heliocentrismo. A teoria de que a Terra gira em torno do Sol, né? Um caso emblemático de como a fé, quando imposta como verdade absoluta, pode se opor à razão e ao avanço do conhecimento. Exato. Galileu, com base em observações e cálculos, chegou à conclusão de que a Terra não era o centro do universo.
desafiando a visão geocêntrica da igreja na época. E essa ousadia em questionar os dogmas religiosos. Bom, custou caro. Ele foi julgado pela Inquisição, obrigado a renunciar às suas ideias e condenado à prisão domiciliar. Um exemplo claro de como a fé, quando dogma inquestionável, pode ser utilizada para silenciar a razão. Impedir o progresso científico. E Bernstein usa esse exemplo histórico para ilustrar como a crítica de Rand à fé se aplica não só ao âmbito individual, mas à sociedade como um todo. Isso mesmo. A imposição de dogmas religiosos pode ter consequências negativas para o desenvolvimento social, limitando a liberdade de pensamento, a busca pelo conhecimento e o progresso em diversas áreas. E além do caso de Galileu, que outros exemplos Bernstein usa para reforçar essa crítica? Ele também cita a Inquisição, um período sombrio da história em que a Igreja Católica perseguiu e puniu aqueles que ousavam questionar seus dogmas. Milhares de pessoas foram torturadas e mortas por heresia. Muitas vezes por crimes imaginários. Como bruxaria. Um exemplo brutal de como a fé, quando distorcida e utilizada para fins de controle, pode gerar intolerância e violência. E Bernstein, a partir da visão de Rand, argumenta que essa tendência ao controle, à imposição de dogmas, é inerente à natureza da fé. Ele sugere que a fé, por si só, carrega o potencial para intolerância. Não exatamente. O que ele destaca, a partir da filosofia de Rand, é que a fé, quando dissociada da razão e elevada à condição de verdade absoluta, se torna um terreno fértil para o fanatismo e a intolerância. Então ele não condena a fé em si. Mas a forma como ela pode ser utilizada para justificar ações e comportamentos que negam a liberdade individual e a busca pela verdade. E como essa crítica à fé se manifesta na vida cotidiana, fora dos grandes eventos históricos? Pedrinchi nos convida a observar como a fé muitas vezes influencia decisões e comportamentos individuais, mesmo em questões, digamos, mais simples. Que tipo de exemplos? Pense, por exemplo, na questão do aborto. Muitas pessoas se opõem ao aborto com base em crenças religiosas, argumentando que a vida começa na concepção e interromper uma gravidez é um pecado. E essa postura baseada na fé entra em conflito com a visão de Rand sobre a liberdade individual, certo? Sim, para Rand, a mulher tem o direito de decidir sobre seu próprio corpo e sua própria vida, sem interferência de dogmas religiosos ou qualquer outra forma de controle externo. A fé, nesse caso, estaria limitando a autonomia da mulher e seu direito de fazer suas próprias escolhas. Exatamente. E Bernstein nos convida a refletir como essa dinâmica se repete em várias áreas da vida. Questões políticas e sociais, até escolhas pessoais, como relacionamentos, carreira e estilo de vida. Ele argumenta que a fé, quando não submetida à análise crítica da razão, pode nos levar a tomar decisões que não estão de acordo com nossos valores e desejos mais autênticos. Uma renúncia à autonomia individual em nome da fé, que, para Bernstein, é um dos grandes perigos da submissão cega a dogmas religiosos. É isso. Ele nos convida a questionar os dogmas, a buscar a verdade através da razão e a construir uma vida autêntica baseada em nossos próprios valores e desejos. É inegável a influência de Ayn Rand no pensamento de Bernstein. Ele se aprofunda na filosofia objetivista para construir sua crítica à fé. Mas, para quem não conhece Albert Rand, você poderia destacar alguns pontos centrais dessa filosofia. Claro, a filosofia de Ayn Rand, o objetivismo, é um sistema bem complexo, mas podemos destacar alguns princípios básicos que ajudam a entender a crítica de Bernstein. Perfeito. Por onde podemos começar? Um ponto central é a valorização da razão como único meio de alcançar o conhecimento. Rand argumenta que a razão, a capacidade humana de pensar, observar, analisar a realidade, é a única ferramenta confiável para entender o mundo e tomar decisões. E essa ênfase na razão se conecta à crítica à fé, como? A fé é baseada na crença em algo que não pode ser comprovado pela razão, se opõe ao uso da razão e pode levar a conclusões falsas e decisões erradas. Ou seja, para Rand, a fé é um obstáculo à busca pela verdade, ao desenvolvimento do conhecimento. Exatamente. Bem. E Bernstein, seguindo essa linha, argumenta que a fé cega, incondicionável, pode levar à submissão a dogmas. A negação da própria capacidade de pensar criticamente. Interessante. Qual outro princípio do objetivismo é importante para a gente entender a crítica de Bernstein? A defesa do egoísmo racional como código moral. Rand argumenta que o indivíduo deve agir em seu próprio interesse, buscando sua felicidade, realização pessoal. Essa ideia não soa um pouco egoísta? Como conciliar a busca pela felicidade individual com a necessidade de viver em sociedade, de se preocupar com os outros? É uma questão importante. O egoísmo racional não significa ignorar os outros, agir de forma cruel ou desonesta. Para Rand, o indivíduo deve buscar sua felicidade sem violar os direitos dos outros, sem recorrer à força ou à fraude. Então, o egoísmo racional se baseia no respeito aos direitos individuais, na busca por uma convivência social harmoniosa. Isso mesmo. E Bernstein, a partir dessa perspectiva, critica a visão altruísta pregada por muitas religiões, que coloca o sacrifício individual, a negação dos próprios desejos, como virtudes morais.
Ele argumenta que a busca pela felicidade individual, quando conduzida de forma ética, responsável, é compatível com a vida em sociedade, com bem-estar coletivo. Exatamente. Essa ênfase na individualidade, na responsabilidade pessoal, é um dos pontos centrais da obra de Botstein, que busca mostrar como a filosofia de Ayn Rand oferece uma alternativa à visão tradicional da fé e da moralidade. E para o ouvinte que se interessa por essa perspectiva, qual a mensagem final que Botstein deixa? Qual o convite que ele faz ao final da análise da fé? Botstein nos convida a questionar, a buscar a verdade através da razão, assumir a responsabilidade por nossas escolhas, construir uma vida autêntica, livre de dogmas, baseada em nossos próprios valores e desejos. A sermos protagonistas das nossas vidas. A trilhar um caminho de liberdade individual, de busca pela felicidade, sem renunciar à responsabilidade social e ao respeito pelos direitos dos outros. Exatamente. E essa mensagem, em um mundo muitas vezes marcado pelo dogmatismo, pela intolerância, é o chamado à reflexão, à ação, a construção de um futuro mais justo e harmonioso para todos. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na obra, O Vão Combate entre a Razão e a Fé, de Luiz Roberto Botstein. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada e que as ideias discutidas inspirem a sua busca por uma vida mais autêntica, livre e significativa. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado.